Você já parou para pensar por que os escolhidos de Deus também enfrentam dificuldades financeiras? Muitos acreditam que ter fé em Deus é suficiente para alcançar a prosperidade, mas a verdade vai muito além disso. A caminhada de um escolhido é marcada por desafios, mas é através deles que se fortalece a verdadeira fé e se revela o propósito divino. As dificuldades financeiras não são um castigo, mas uma oportunidade de crescimento, de aprendizado e de transformação. Neste vídeo, vamos explorar histórias poderosas de homens e mulheres de fé, como José do Egito, que, em meio à escassez, souberam transformar suas situações. Se você está passando por um momento difícil, seja com dinheiro ou qualquer outra batalha, este vídeo vai mostrar como a fé pode ser a chave para a abundância que Deus tem reservado para você. Não desista, o caminho da transformação está mais perto do que você imagina. Prepare-se para descobrir a verdade que pode mudar sua vida financeira e espiritual para sempre. Fique com a gente, pois o melhor ainda está por vir. Era uma época de grande incerteza para os judeus. O reino de Pérsia, sob o comando do rei Assuero, governava com mãos firmes, e para os judeus, a vida não era fácil. Entre eles, havia uma jovem chamada Ester, que vivia na cidade de Susã, a capital do império. Ela era órfã, criada por seu primo Mordecai, e sua vida parecia destinada a um futuro de dificuldades e luta. Mesmo assim, Ester nunca perdeu a esperança. Sua fé em Deus era inabalável, e ela confiava que, de alguma forma, o Senhor tinha um plano para ela. Embora sua situação fosse desafiadora, ela sempre acreditou que algo maior estava à sua espera, mesmo sem saber exatamente o que. A vida de Ester parecia seguir um curso comum para alguém em sua posição, até que, de repente, o rei Assuero tomou uma decisão que mudaria o destino de todo o seu povo. Após uma série de eventos envolvendo sua primeira esposa, a rainha Vasti, que desobedeceu ao rei, Assuero decidiu que procuraria uma nova rainha. As jovens mais belas do reino seriam convocadas para um concurso. Ester, com sua beleza e graça, foi escolhida entre as milhares de jovens, mas ela sabia que essa chance não era apenas sorte. Era algo mais profundo, uma chance divina de mudar não apenas sua vida, mas também a de todos os judeus. Apesar de sua nova posição na corte, Ester enfrentava uma realidade difícil. O Império de Pérsia não via com bons olhos os judeus, e seu povo estava em perigo. Embora ela estivesse agora vivendo em luxo e com poder ao seu alcance, algo dentro dela a incomodava. Ela sabia que, apesar da riqueza e da posição, sua vida não estava completa, e ela ainda lutava contra um medo constante de que sua identidade de judia fosse descoberta. Esse medo de ser rejeitada ou até mesmo condenada pelos outros, como muitos de seu povo, era constante. A jovem rainha estava entre dois mundos, o mundo da opulência e o da escassez, onde seu povo enfrentava perigos e dificuldades diárias. Na noite em que Ester foi levada ao palácio do rei, ela tinha tudo o que poderia desejar: belas roupas, perfumes caros e um status elevado. Mas, no fundo, ela sentia uma profunda solidão. Afinal, o que realmente importava naquele momento? Ester sabia que, apesar de tudo, ela precisava de mais do que riqueza ou poder. Ela precisava da direção de Deus, pois sabia que seria impossível enfrentar o que estava por vir sem sua ajuda. Era em meio a essa tensão, entre a abundância e a escassez, que Deus preparava Ester para um papel muito maior do que ela jamais imaginara. No palácio, Ester foi guiada por um propósito maior, mas os desafios não demoraram a surgir. Ela logo se deparou com um adversário formidável, Amã, o ministro mais poderoso do reino, que odiava os judeus e planejava destruir todo o povo de Deus. O que parecia ser uma chance de redenção e riqueza logo se tornou uma batalha pela sobrevivência do seu povo. Ester estava prestes a enfrentar um dilema que mudaria sua vida para sempre. Ela seria uma rainha rica e confortável, mas isso significaria a condenação de seu povo? Ou ela tomaria uma decisão ousada que desafiaria seu próprio conforto para salvar aqueles que amava? Neste momento, o medo e a escassez financeira de seu povo se entrelaçavam com o poder e o privilégio que Ester possuía. Ela precisava confiar que Deus a havia colocado naquele palácio não para viver em segurança, mas para lutar pela sobrevivência de todos os judeus. Sua verdadeira missão estava prestes a começar, e, embora ela ainda não soubesse exatamente como Deus agiria, a fé que sempre a sustentou a levaria a tomar uma decisão que mudaria o futuro de sua nação. Com o coração cheio de uma inquietante mistura de medo e esperança, Ester sabia que o momento da verdade estava se aproximando. O decreto de Amã, que visava destruir todos os judeus do império, já estava em vigor.
Seu povo estava em risco, e a única pessoa com poder suficiente para reverter essa sentença era o próprio rei Assuero. Mas como pedir ao rei para salvar seu povo, sabendo que ele poderia, facilmente, desconfiar de sua verdadeira identidade e até mesmo vê-la como uma traidora? Esther se sentia como uma jovem no meio de uma tempestade imensa, onde as ondas do medo e da dúvida ameaçavam engolir sua fé. Ela, que agora vivia em grande esplendor, se via no meio de uma luta espiritual intensa, onde a vida de milhares de pessoas dependia de sua coragem. Era uma época de escassez para os judeus, mas também era um momento de grande transformação para Esther. Seu primeiro impulso foi esconder-se atrás de sua posição privilegiada e proteger-se da tempestade que assolava o seu povo. Mas, no fundo, ela sabia que não podia fugir. Deus a havia colocado ali por um motivo, e ela não poderia se esconder da missão que ele lhe confiara. Nesse momento de grande incerteza, Esther se voltou para a única fonte que poderia lhe dar força: a oração. Ela enviou uma mensagem a Mordecai, seu primo e mentor, pedindo-lhe que reunisse todos os judeus em Susã para orar e jejuar por ela durante 3 dias. Ela sabia que não poderia fazer isso sozinha. Esther estava prestes a tomar uma decisão ousada, e sabia que, sem a ajuda divina, o sucesso era impossível. Ao longo dos 3 dias de jejum, Esther se dedicou completamente à oração, buscando a direção de Deus. A ideia de se apresentar diante do rei sem ser chamada parecia quase suicida, e o medo de perder sua vida era real. Mas algo dentro dela a impulsionava a avançar, a confiar em Deus, mesmo quando tudo ao seu redor parecia impossível. Após os 3 dias de oração e jejum, Esther se preparou para enfrentar o que seria a maior decisão de sua vida. Ela vestiu suas roupas reais, adornou-se com joias, mas sua verdadeira preparação não estava em sua aparência. Sua preparação era interior, onde ela se entregava completamente à vontade de Deus, mesmo sem saber o que o futuro lhe reservava. Ela sabia que não podia mais viver apenas para si mesma, pois sua vida estava ligada ao destino do seu povo. Com coragem renovada, ela se dirigiu ao salão do rei. O rei Assuero estava em seu trono, e ao vê-la entrar, ele estendeu o cetro, sinalizando que ela não seria punida por se apresentar sem ser chamada. Mas, ao invés de se lançar imediatamente em sua petição, Esther pediu ao rei que comparecesse a um banquete que ela havia preparado para ele e Amã. Essa estratégia não foi apenas uma tentativa de ganhar tempo, mas uma demonstração de sabedoria, pois Esther sabia que precisaria de mais do que um simples pedido para mudar a situação. Ela estava criando um espaço onde, pela graça de Deus, o coração do rei seria tocado. Enquanto isso, Amã, que acreditava que sua posição no reino era inabalável, se vangloriava de sua influência sobre o rei e se preparava para a destruição dos judeus. Ele não sabia que, naquele momento, Deus estava usando Esther para virar a mesa e salvar seu povo. A tensão era palpável. Esther havia dado o primeiro passo em sua jornada de fé, mas o caminho à frente ainda era incerto. Ela estava colocando tudo em risco: sua vida, sua posição, sua segurança. Porém, o que ela não sabia era que Deus já estava trabalhando nos bastidores, preparando o terreno para que sua coragem fosse recompensada de maneiras que ela não poderia imaginar. De repente, a fé de Esther, que havia sido colocada à prova de tantas formas, começou a brilhar. O que parecia ser uma situação impossível estava, na verdade, sendo transformado em uma oportunidade divina. Deus usou Esther, uma mulher aparentemente insignificante no contexto de um império tão poderoso, para mudar o destino de uma nação inteira. Sua obediência e fé se tornaram a chave para a libertação dos judeus, e sua jornada, cheia de inseguranças e momentos de dúvida, provou que, mesmo nas situações mais difíceis, a fidelidade a Deus nunca passa despercebida. Esther sabia que estava diante do maior desafio de sua vida, mas algo em seu coração dizia que Deus estava prestes a operar um milagre. No banquete que ela preparou, a tensão pairava no ar. Amã, aquele que pensava que estava prestes a realizar seu plano de destruição, mal podia imaginar o que estava por vir. Esther, com uma sabedoria que só poderia vir de Deus, sabia que a conversa com o rei não deveria ser apressada. Ela esperou o momento certo para revelar sua petição, e sua paciência, aliada à coragem, mostrava que ela havia se tornado uma líder inusitada, mas extremamente estratégica. Após o banquete, o rei, visivelmente curioso, perguntou a Esther o que ela desejava. Ela então pediu um novo banquete, desta vez com Amã presente, e o rei, em sua generosidade e confiança, concordou. Esse segundo banquete não era apenas uma oportunidade para Esther articular seu pedido,
mas também um momento para que Deus trabalhasse nos corações dos envolvidos. Esther, com sabedoria divina, estava preparando o cenário para que, no momento certo, o rei tomasse a decisão que mudaria a história. Enquanto isso, Amã, cada vez mais envolvido em sua própria arrogância, acreditava que estava prestes a ser recompensado. Ele não percebia que sua própria arrogância seria sua ruína. Quando Amã saiu do banquete, passou pela porta de Mordecai, o judeu que se recusará a se curvar diante dele. A ira de Amã aumentou, e ele planejou a morte de Mordecai, além de ter ordenado que uma forca fosse erguida para enforcar o homem que desafiava seu poder. Amã estava convencido de que sua vitória estava garantida, mas, mal sabia ele, que a verdadeira batalha estava apenas começando, e seu destino estava prestes a tomar uma reviravolta dramática. Durante essa noite, algo estranho aconteceu no palácio de Assuero. O rei não conseguia dormir. Em meio à sua inquietude, ele pediu que lhe trouxessem o livro das crônicas reais, onde estavam registradas as ações importantes do reino. Foi quando ele ouviu a história de como Mordecai, o primo de Esther, havia salvado sua vida ao desmascarar uma conspiração para assassiná-lo. Assuero, surpreso ao descobrir que jamais havia sido recompensado por essa ação, decidiu tomar uma atitude. Ele convocou Amã, acreditando que ele teria a resposta certa sobre como recompensar alguém que havia feito tal ato de grandeza. No momento em que Amã entrou na sala, o rei perguntou: "O que se deve fazer a um homem que o rei deseja honrar?" Amã, pensando que o rei estava falando dele, sugeriu que o homem fosse vestido com roupas reais, montado no cavalo do rei e conduzido pelas ruas da cidade, acompanhado de proclamadores que anunciariam sua honra. Amã estava tão convencido de sua grandeza que não percebeu que estava, na verdade, descrevendo o que aconteceria com Mordecai. O rei, então, com um sorriso de satisfação, ordenou que fosse feito exatamente como Amã sugerira. Mas, para sua surpresa, ele teria que ser o responsável por honrar Mordecai, o homem que ele odiava. Foi um momento de virada. Amã, o homem que havia se elevado a um nível de poder e influência, agora estava sendo humilhado, forçado a conduzir Mordecai pelas ruas da cidade como um herói. Esther, com sua estratégia cuidadosa, estava mais perto do que nunca de alcançar seu objetivo. O plano de Deus estava sendo revelado aos poucos, e Esther não poderia deixar de ver a mão divina em cada detalhe. Sua fé e paciência estavam sendo recompensadas de maneiras inesperadas. Enquanto isso, o rei estava se preparando para o segundo banquete, onde Esther finalmente revelaria sua verdade. No coração de Esther, a expectativa crescia, mas ela sabia que, independentemente do que acontecesse, ela havia cumprido seu papel, confiando em Deus em cada passo. Sua coragem e sabedoria haviam transformado um momento de crise em uma chance de redenção para seu povo. O rei Assuero, agora completamente surpreso com os acontecimentos do dia, estava prestes a descobrir a verdade de uma maneira que mudaria a história. Amã, que havia arquitetado a morte dos judeus, agora se via diante do rei, sem saber que sua própria vida estava prestes a ser condenada. Esther, com seu coração confiante na providência de Deus, sabia que o momento havia chegado. O confronto final estava prestes a acontecer, e tudo o que ela poderia fazer agora era confiar que o Senhor, que a havia colocado naquele lugar de honra, a guiaria até a vitória. Chegou o tão aguardado dia do segundo banquete. O palácio estava cheio de uma tensão palpável, e Esther, com o coração acelerado, se preparava para finalmente fazer seu pedido ao rei. Quando o rei Assuero entrou no salão e se sentou em seu trono, seus olhos brilharam ao ver a beleza e a coragem de Esther. Ele a observava atentamente, percebendo a seriedade de sua expressão e o peso do momento. Não havia mais tempo para hesitações. Esther sabia que o destino de seu povo estava nas suas mãos, e, ao mesmo tempo, nas mãos de Deus. Ela, mais do que nunca, estava pronta para arriscar sua própria vida em prol da salvação dos judeus. O rei, notando a tensão no ar, perguntou com um tom de curiosidade: "O que deseja, Esther?" "Até metade do meu reino será dado a você." Mas Esther não respondeu imediatamente. Ela, com uma sabedoria divina, entendeu que era o momento de dar o próximo passo com cautela. Em vez de fazer um pedido direto, Esther convidou o rei e Amã para mais um banquete no dia seguinte. Era uma jogada estratégica, e o rei, acreditando ser um gesto de honra, concordou sem hesitar. Durante aquela noite, o coração de Esther estava em oração constante. Ela sentia o peso de sua missão, mas também a presença de Deus ao seu lado. Ela sabia que sua estratégia era ousada, mas sentia-se guiada.
Enquanto o rei e Amã partiam para suas respectivas ocupações, Esther não conseguia se afastar da sensação de que algo poderoso estava se desenrolando. Cada gesto seu, cada palavra, cada decisão, estava sendo feita com o poder de Deus, que a conduzia. Ela sentia que a maré estava virando. Na manhã seguinte, antes de se encontrar novamente com o rei e Amã, Esther se reuniu com Mordecai, que, em oração, havia sido uma fonte constante de apoio e orientação. Mordecai, que acreditava firmemente que Esther havia sido chamada por Deus para salvar o povo judeu, lhe deu palavras de coragem. Deus te escolheu, Esther, disse ele com convicção. E você, por meio de sua graça, fará a diferença para o nosso povo. Essas palavras alimentaram ainda mais a confiança de Esther. Ela sabia que não estava sozinha. A promessa de Deus era clara. Ele a escolhera para uma tarefa que parecia impossível, mas que, com ele ao seu lado, se tornaria uma realidade. Quando o rei e Amã chegaram para o terceiro banquete, Esther estava pronta. Com coragem e clareza, ela se aproximou do rei e, finalmente, revelou o motivo de sua insistência. Ela se ajoelhou, e suas palavras ecoaram no silêncio do salão. Se eu encontrei favor aos seus olhos, ó rei, e se o rei se agrada de mim, que minha vida seja dada como um pedido, e também a vida do meu povo. Pois nós fomos vendidos para a destruição, e se fosse apenas a nossa escravidão, eu nada diria, mas fomos vendidos para a morte, e isso, ó rei, não podemos aceitar. O rei Assuero ficou perplexo. Ele nunca havia ouvido algo tão sério e dramático. Ele olhou para Esther, a mulher que ele amava, e viu o medo, a dor e a coragem em seus olhos. Então, o rei, com raiva e surpresa, perguntou: quem é esse homem que ousaria fazer algo assim? E foi nesse momento que Esther apontou para Amã. Este é o homem que planeja destruir meu povo, ela disse, com uma firmeza que só poderia vir de Deus. A sala ficou em silêncio, e todos os olhares se voltaram para Amã, que estava em choque. Ele não podia acreditar no que acabará de acontecer. A mulher que ele via como uma simples rainha havia se tornado a maior ameaça à sua vida. Ele, que havia orquestrado a morte de todos os judeus, agora estava sendo desmascarado de forma humilhante diante do rei. O rei, com fúria em seus olhos, ordenou que Amã fosse imediatamente preso e levado para a forca que ele havia preparado para Mordecai. O homem que se achava invencível, que confiava tanto em sua posição e poder, agora estava caindo em sua própria armadilha. A sentença foi rápida e implacável. Amã foi enforcado na forca que ele mesmo havia mandado construir, e a alegria tomou conta do palácio. A salvação do povo judeu estava garantida. Esther, com humildade e fé, tinha cumprido a missão que Deus havia lhe dado. A coragem que ela demonstrou ao se apresentar diante do rei, mesmo sabendo dos riscos, havia sido recompensada, e seu povo agora tinha a chance de viver e prosperar novamente. O rei Assuero, reconhecendo a sabedoria e a coragem de Esther, deu-lhe autoridade para emitir um novo decreto que garantisse a proteção dos judeus em todo o império. O destino do povo de Deus havia sido transformado, e Esther se tornou um símbolo de fé, coragem e liderança. Ela, uma jovem que antes era uma simples órfã, agora era a rainha que, com a ajuda divina, mudou a história de seu povo. Com a queda de Amã e a morte do homem que havia planeado a destruição de seu povo, Esther sentiu um alívio profundo, mas ela sabia que sua missão ainda não estava concluída. O rei Assuero, ao perceber a magnitude do que havia acontecido, sabia que, embora a ameaça imediata tivesse sido eliminada, ainda havia o decreto que Amã havia feito, condenando os judeus à morte. Esther sabia que, para que seu povo fosse verdadeiramente salvo, era necessário que o decreto fosse revogado. No entanto, o rei Assuero, embora profundamente arrependido do que havia acontecido, não podia simplesmente apagar o decreto de Amã. As leis do Império Persa eram imutáveis, e uma vez assinada, uma ordem do rei não podia ser alterada. Foi quando Esther, com uma coragem renovada, entrou mais uma vez no salão real. Agora, ela não era apenas a rainha que arriscara sua vida por seu povo. Ela era a intercessora, a mediadora entre o rei e o seu povo. Com os olhos cheios de lágrimas e uma voz firme, Esther se lançou novamente diante do rei, pedindo-lhe mais uma vez a sua misericórdia. Ela sabia que, sem a intervenção direta de Assuero, o povo judeu estaria condenado. Se for do agrado do rei, ela começou, e se encontrei favor aos seus olhos, que seja revogado o decreto de Amã, o Agagita, que tentou destruir os judeus. Pois não podemos viver com o peso de uma sentença tão cruel sobre nós. O rei, profundamente tocado pela humildade e coragem de Esther,
prometeu que faria o possível para reverter a situação, mesmo sabendo das dificuldades que isso implicaria. A resposta do rei foi imediata e decisiva. Ele ofereceu a Ester o poder necessário para agir. Eu entrego a você, Ester, a autoridade para tomar as medidas necessárias para salvar seu povo. O que você desejar, faça. O império está em suas mãos. A rainha Ester, então, com a ajuda de Mordecai, redigiu um novo decreto que permitia aos judeus se defenderem contra qualquer ataque, garantindo-lhes a liberdade de lutar por suas vidas. Os judeus em todo o império se prepararam para o grande dia da batalha, com coragem renovada, sabendo que não estavam mais sozinhos. Deus os havia levantado para a vitória. O dia da batalha chegou, e os judeus se levantaram em defesa de suas famílias e suas vidas. Contra todas as probabilidades, eles saíram vitoriosos. Aqueles que antes estavam destinados à morte agora estavam livres, e a cidade de Suzã, e todo o Império Persa, reverberavam com alegria e alívio. Era um dia de celebração, um dia para lembrar que, por mais sombria que a situação parecesse, a luz de Deus sempre prevaleceria. O povo judeu havia sido resgatado, e a destruição de Amã se tornou uma lição para todos. Ninguém pode desafiar o poder de Deus sem sofrer as consequências. Após a vitória, o rei Assuero promoveu uma grande festa para celebrar a libertação dos judeus. Ester e Mordecai se tornaram heróis do império. O rei, que uma vez fora cativado pela beleza de Ester, agora via nela uma mulher sábia e forte, digna de toda confiança. A rainha Ester, com seu coração cheio de gratidão a Deus, reconheceu que todo aquele triunfo não era por sua própria força, mas pela mão invisível de Deus que a guiava em cada passo. O Império Persa nunca mais seria o mesmo. O que parecia um fim para o povo judeu se transformou em um novo começo. O exemplo de Ester, de fé inabalável e coragem diante da adversidade, se espalhou por toda a terra, inspirando gerações futuras a confiar em Deus, mesmo nas situações mais desesperadoras. Ela se tornou um símbolo de liderança e coragem, lembrada por séculos como a mulher que, através de sua fé, salvou uma nação. No fim, a história de Ester não é apenas sobre um decreto real e um povo salvo. É uma história de confiança incondicional em Deus, da coragem de seguir a sua vontade mesmo quando as probabilidades parecem estar contra nós, e da certeza de que, quando Deus escolhe alguém para uma missão, Ele também dá o poder para completá-la. Ester não foi apenas a rainha que salvou seu povo, ela foi uma mulher de fé, cuja história continua a ser uma lição poderosa para todos que buscam viver com coragem e confiança em Deus. Após a vitória e a celebração em todo o Império Persa, a história de Ester passou a ser contada de geração em geração. Ela não era mais apenas uma mulher em uma época distante. Ester se tornava um símbolo eterno de fé, coragem e liderança. Seus feitos eram celebrados não apenas entre os judeus, mas em muitas terras, como exemplo do poder de uma vida guiada pela vontade divina. Os judeus, agora libertos do decreto de morte, se uniram em gratidão a Deus, celebrando o que mais tarde se tornaria a festa de Purim. Era o dia em que a vitória de Ester e a salvação de seu povo eram lembradas, não apenas como uma vitória política, mas como um ato divino que transformou as circunstâncias mais desesperadoras em um triunfo espiritual. Mordecai, que havia sido elevado a uma posição de honra, nunca se esqueceu do papel vital que Ester desempenhou. Juntos, eles continuaram a trabalhar pela prosperidade e a proteção de seu povo. A sabedoria e a liderança de Ester se tornaram uma referência, e o Império Persa respeitava a influência dos judeus, agora vistos com mais consideração devido à coragem e integridade de sua rainha. Ester, por sua vez, sabia que seu papel não era apenas político, mas também espiritual. Ela dedicou os anos seguintes de seu reinado a proteger sua nação e garantir que o amor e o respeito por Deus permanecessem no coração de seu povo. A decisão de Ester de se colocar nas mãos de Deus, de seguir seu chamado mesmo em face de tantos riscos, era uma inspiração para todos. As gerações vindouras, tanto em Israel quanto fora dele, começaram a entender que a fé não era apenas uma crença abstrata, mas uma força viva que guiava as escolhas, que dava coragem diante do medo e que abria portas, mesmo quando parecia que não havia mais esperanças. O próprio Deus, com sua providência divina, demonstrou que não havia nada que pudesse impedir os planos que ele havia traçado para o seu povo. O legado de Ester transcendeu as fronteiras do Império Persa. Sua história foi registrada nas Escrituras e se tornou uma lição universal sobre como, mesmo em tempos de grande escuridão, a luz da fé pode brilhar e transformar realidades. Cada vez que um judeu celebrava o Purim, não era apenas para recordar o passado, era para renovar a esperança no presente e acreditar no futuro.
O ato de Esther, ao arriscar sua própria vida para salvar os outros, ecoou como um lembrete de que a coragem de seguir a voz de Deus pode mudar o curso da história. Ao longo dos séculos, os leitores das Escrituras se viam refletindo na coragem de Esther. Os cristãos também passaram a olhar para ela como um exemplo de fé em Deus e de disposição para cumprir seu propósito. Esther se tornou uma mulher que não apenas salvou seu povo, mas também deixou um legado eterno de confiança em Deus. Sua história, marcada pela intervenção divina, continua a ser um farol de luz para aqueles que enfrentam desafios, lembrando a todos que, quando Deus está ao lado de alguém, nada é impossível. Para a comunidade judaica, Esther passou a ser vista como uma heroína de fé. Ela não só teve a coragem de desafiar o monarca de um império, mas também confiou que Deus, em sua soberania, teria a última palavra sobre o destino do seu povo. Ela foi uma mulher que não apenas se destacou por sua beleza externa, mas por sua beleza interior, uma mulher que, movida pela fé, transformou a adversidade em triunfo. E, através de seu exemplo, muitos aprenderam que a verdadeira força vem de colocar-se nas mãos de Deus, independentemente das circunstâncias. A história de Esther não é apenas um conto antigo de um império distante. Ela é um farol de esperança e força para todos nós, especialmente nos tempos difíceis em que vivemos hoje. Em um mundo onde o medo, a incerteza e as adversidades parecem dominar, o legado de Esther continua a ensinar lições poderosas sobre coragem, fé e obediência. Quando enfrentamos desafios financeiros, familiares, profissionais ou até mesmo espirituais, podemos nos lembrar de Esther e de sua disposição para arriscar tudo pelo bem maior. Ela nos mostra que, mesmo diante de um futuro incerto, a fé em Deus e a coragem para agir podem abrir caminhos onde antes parecia não haver esperança. Nos dias de hoje, muitos de nós enfrentam situações que parecem impossíveis de resolver. Pode ser a luta diária para manter um emprego ou os desafios de sustentar uma família em tempos de crise econômica. Pode ser também a angústia de ver entes queridos doentes ou afastados da fé. Quando tudo ao nosso redor parece indicar que estamos derrotados, é fácil cair na desesperança. Mas a história de Esther nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios, podemos confiar que Deus está conosco. Ele ainda levanta líderes como Esther em momentos de crise, e pode usar cada um de nós para realizar seu plano divino, se tivermos coragem para seguir sua direção. Esther não tinha o poder de mudar a lei, mas ela tinha o poder de mudar os corações, e foi isso que ela fez. Ela não enfrentou apenas o rei Assuero, mas também o medo, a dúvida e as convenções sociais que diziam que ela não deveria arriscar sua vida por seu povo. No entanto, ela confiou no plano de Deus e fez o que era certo, não o que era fácil. Hoje, enfrentamos pressões sociais semelhantes, que nos dizem para desistir da fé, para não arriscar nossas convicções, para sucumbir ao medo e à dúvida. Mas, assim como Esther, temos a oportunidade de desafiar essas pressões, agindo com fé e confiança em Deus. O exemplo de Esther também é um lembrete de que a coragem verdadeira não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Esther sabia o risco que corria ao se apresentar diante do rei sem ser chamada, mas ela escolheu não se render ao medo. Em nossas próprias vidas, muitas vezes somos chamados a tomar decisões difíceis e enfrentar desafios sem garantia de sucesso imediato. A confiança em Deus é o que nos dá a coragem de dar esses passos. E assim como ele usou Esther para trazer salvação ao seu povo, ele pode nos usar para impactar positivamente a vida dos outros, mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Além disso, Esther nos ensina a importância de sermos intercessores, como ela foi pelo seu povo. Ela não só pediu pela salvação dos judeus, mas agiu de forma estratégica, usando sua posição para buscar uma solução. Em nossa vida cotidiana, podemos aprender a interceder pelos outros, a ser defensores dos oprimidos e a lutar pelo bem dos que não têm voz. Às vezes, nossa posição ou nossas habilidades podem parecer pequenas, mas se usarmos nossos recursos e influências para fazer o bem, Deus pode fazer muito mais do que imaginamos. No mundo moderno, também enfrentamos leis e sistemas que podem parecer injustos ou imutáveis. No entanto, Esther nos ensina que, com Deus, não há nada que seja impossível. Às vezes, mudanças significativas começam com pequenas ações, com passos de coragem dados por aqueles dispostos a fazer a diferença. Seja no ambiente de trabalho, na igreja ou na comunidade, cada um de nós tem a oportunidade de fazer uma diferença eterna. Assim como Esther arriscou sua vida para salvar uma nação, nós também podemos ser instrumentos de mudança, trazendo luz para aqueles ao nosso redor e confiando que Deus usará a nossa disposição para abençoar e transformar o mundo. No final,
O legado de Esther não é apenas sobre os eventos de uma antiga história de salvação, mas sobre os princípios imortais de fé, coragem, intercessão e ação. Hoje, como ontem, Deus está chamando homens e mulheres a agir com coragem, a confiar em sua sabedoria e a acreditar que, mesmo nas situações mais desesperadoras, Ele tem o controle. A história de Esther é um lembrete poderoso de que, quando Deus escolhe alguém para uma missão, Ele sempre fornece o que é necessário para completá-la. Seja uma missão grandiosa como a de Esther ou um chamado mais simples, Deus nos capacita para viver com coragem e fé, e, assim como Esther, podemos ser usados para sua glória. Depois de tantos anos, o impacto de Esther não poderia ser mais claro. Quando os judeus celebravam Purim, a festa que foi instituída para recordar o livramento do povo, o cerne da comemoração não era apenas a lembrança de uma simples vitória política. Purim representava algo muito mais profundo. A confirmação de que Deus é fiel e que, por meio da coragem e fé de uma pessoa, Ele pode transformar a realidade de uma nação inteira. Cada detalhe da festa de Purim, com sua alegria, seus banquetes e sua troca de presentes, tinha um significado simbólico muito maior do que os simples atos de celebração. Era um ato de adoração a um Deus que, de maneira invisível, ainda governava a história. Purim é o testemunho do fato de que, apesar de parecer que as adversidades estavam vencendo, Deus estava trabalhando nos bastidores. O fato de Esther, uma mulher judia em uma sociedade persa dominada por homens poderosos, ser chamada por Deus para um papel tão significativo, é a prova de que, independente de nossas origens ou circunstâncias, Deus pode nos usar para cumprir seus propósitos divinos. Ao celebrarmos Purim, lembramos que cada um de nós pode ser um instrumento de Deus, capaz de realizar grandes feitos quando agimos com fé. Durante o festival, o povo judeu se reunia para ler o livro de Esther, revivendo sua história de salvação e refletindo sobre o poder de Deus, que transforma as mais desesperadoras situações em vitórias gloriosas. É um dia de festa, mas também de profunda gratidão, onde cada judeu é chamado a lembrar que sua libertação foi conquistada não por força humana, mas pela intervenção direta de Deus. Purim, portanto, se tornou uma oportunidade para renovar a fé em um Deus que nunca abandona seu povo e que, mesmo nas adversidades, está preparando um plano para a nossa vitória. Mas Purim não é apenas uma lembrança do passado. Através da celebração, somos chamados a refletir sobre como a nossa fé pode impactar as pessoas ao nosso redor. Como Esther, temos a responsabilidade de ser agentes de transformação, de lutar pela justiça e pela liberdade, mesmo quando isso exige coragem e sacrifício. A festa de Purim nos desafia a olhar para nossa própria vida e perguntar: estou vivendo com a coragem de Esther? Estou disposto a agir em nome do bem-estar dos outros, mesmo quando isso parecer impossível? Purim também é um momento para sermos lembrados de que a vitória que Deus nos dá não é apenas para nossa própria glória, mas para o bem de todos ao nosso redor. A história de Esther ensina que, ao tomarmos decisões que são guiadas pela fé, podemos mudar o curso da história de muitas pessoas. Esse é o legado de Esther. Ela não apenas salvou sua vida, mas a vida de toda uma nação. A celebração de Purim nos lembra que, ao escolhermos agir de acordo com a vontade de Deus, podemos ser usados para salvar vidas e transformar realidades. Quando celebramos Purim, estamos celebrando não só a liberdade física, mas também a liberdade espiritual que Deus nos oferece. Esther, que era uma rainha em um império poderoso, nunca esqueceu suas raízes. Ela não se deixou seduzir pela riqueza e pelo poder, mas usou sua posição para garantir que a verdade e a justiça prevalecessem. Ela nos ensina que, independentemente de nossa posição ou circunstâncias, nossa maior responsabilidade é viver de acordo com os princípios de Deus, sendo luz onde há escuridão. A vitória de Esther, portanto, é uma vitória de todos nós, pois ela nos mostra que, mesmo nas situações mais desafiadoras, sempre podemos confiar em Deus e ver sua mão agir poderosamente em nosso favor. Em nossas próprias vidas, podemos ter a certeza de que Deus está trabalhando, mesmo quando as coisas parecem sombrias ou incertas. Assim como Esther, temos o privilégio de ser chamados para uma missão divina, e, como ela, podemos ser usados por Deus para alcançar coisas maiores do que imaginamos. Purim, como um lembrete anual, nos inspira a continuar lutando pela justiça, a agir com coragem e a viver com fé, confiantes de que Deus sempre tem o controle, mesmo quando não podemos ver o plano completo. O espírito de Purim nos ensina que as vitórias que Deus nos concede são apenas o começo de um ciclo de bênçãos e transformações. A festa de Purim continua a ser celebrada até hoje,
como um símbolo da fé inabalável e da coragem que precisamos ter para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Quando celebramos Purim, celebramos não apenas o passado de Ester, mas também o presente e o futuro daquilo que Deus pode fazer através de nós. Sua história, marcada pela ação corajosa de uma mulher comum, continua a inspirar gerações, mostrando que, com Deus ao nosso lado, nada é impossível. No contexto atual, os desafios que enfrentamos muitas vezes parecem maiores do que podemos suportar. Vivemos em uma época de incerteza econômica, crises políticas, divisões sociais e constantes mudanças no mundo. As dificuldades financeiras, as pressões familiares e as lutas pessoais podem ser esmagadoras. No entanto, a história de Ester continua a ser um exemplo poderoso de como podemos lidar com os desafios da vida, mesmo quando tudo ao nosso redor parece indicar que a derrota é iminente. Ester nos ensina que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, sempre há uma oportunidade para agir com fé e coragem, confiando que Deus está no controle, mesmo quando não podemos ver a solução de imediato. Em tempos de adversidade, a tendência humana é se desesperar, procurar soluções rápidas ou até tentar controlar a situação por conta própria. Porém, Ester nos mostra que a verdadeira força não vem de nossa habilidade de resolver problemas sozinhos, mas sim da nossa dependência de Deus e da confiança em sua direção. Quando Ester enfrentou a ameaça de extermínio de seu povo, ela não correu para suas próprias forças ou riquezas, mas buscou orientação e apoio em oração, jejum e em sabedoria divina. Ela sabia que só com a ajuda de Deus poderia salvar os judeus. Este princípio é atemporal. Em momentos de crise, a solução não está em nossas próprias forças, mas em nossa capacidade de nos render à vontade de Deus e confiar que Ele proverá. Além disso, Ester nos ensina a importância de agir no momento certo. Ela não agiu de maneira impulsiva, mas esperou e orou por sabedoria antes de se apresentar ao rei. Em um mundo onde as decisões rápidas são muitas vezes tomadas sem reflexão, a paciência e o discernimento são qualidades raras, mas essenciais. Ester nos mostra que é importante agir de acordo com o tempo de Deus, confiando que Ele nos guiará para a decisão certa, quando o momento adequado chegar. Em nossas próprias vidas, é fundamental que aprendamos a ouvir a voz de Deus, a discernir seu chamado e a tomar decisões baseadas não em pressões externas, mas na sua direção. Outro aspecto importante da história de Ester é a questão da coragem. Ela teve que enfrentar o medo de perder sua vida ao entrar sem ser chamada na presença do rei, o que era uma violação das leis do Império Persa. Ester não era uma mulher destemida por natureza, mas ela sabia que sua missão era maior do que seus próprios medos. No mundo moderno, temos nossas próprias cortinas reais que nos mantêm presos pelo medo. O medo do fracasso, o medo de perder o emprego, o medo de ser rejeitado, o medo de não ser suficiente. Mas, como Ester, podemos encontrar coragem em Deus, que nos chama a confiar em Ele e a agir, mesmo diante do medo. A coragem não é a ausência de medo, mas a disposição de agir apesar dele. Ester também nos ensina sobre o poder da intercessão e da união. Ela não lutou sozinha. Antes, convocou outros judeus a jejuarem e orarem com ela. Em tempos de crise, muitas vezes tentamos enfrentar nossos problemas isoladamente, mas Ester nos lembra da força que vem da unidade e da oração coletiva. Em nossas vidas, isso se traduz na importância de buscar apoio e orações de outras pessoas que compartilham da mesma fé. Quando estamos unidos em oração e ação, a força de Deus se manifesta de maneiras poderosas. A união de um povo, a confiança mútua e o apoio incondicional uns dos outros podem trazer vitórias significativas, como vimos na história de Ester. Além disso, a história de Ester também nos desafia a refletir sobre nosso papel em um mundo que precisa de mudança. Ester não era apenas uma rainha. Ela era uma voz para os oprimidos, uma defensora dos injustiçados. Ela nos ensina que, independentemente de nossa posição, sempre podemos agir para fazer a diferença. Cada um de nós, independentemente do nosso status social, pode ser usado por Deus para influenciar positivamente o mundo ao nosso redor. No cenário moderno, isso pode significar lutar pelos direitos dos marginalizados, interceder por aqueles que estão sofrendo ou tomar uma posição firme contra a injustiça, mesmo que isso nos custe algo pessoalmente. Finalmente, Ester nos lembra que as vitórias não vêm sem sacrifícios. Ela teve que arriscar sua vida para salvar seu povo, e essa disposição para pagar o preço é algo que muitos de nós devemos considerar em nossas próprias vidas. Muitas vezes, as bênçãos de Deus não vêm sem um custo, mas a história de Ester nos ensina que o sacrifício de hoje traz frutos de libertação, cura e restauração para o futuro. O verdadeiro triunfo,
Como vimos na história de Esther, não é apenas a vitória sobre os inimigos, mas a glória de Deus sendo revelada através de nossa obediência e ação. Nos dias atuais, a história de Esther continua a ser uma fonte inesgotável de inspiração. Ela nos desafia a viver com coragem, a confiar em Deus mesmo em tempos de adversidade e a agir com sabedoria e fé. Ao olharmos para Esther, podemos nos lembrar de que nossa missão na Terra é maior do que qualquer desafio que possamos enfrentar. Com Deus ao nosso lado, sempre há esperança, e com coragem, fé e ação, podemos ver a transformação das nossas circunstâncias, tal como Esther viu a salvação do seu povo. Deus é fiel, e assim como ele foi com Esther, ele também estará conosco, guiando-nos e fortalecendo-nos em cada passo da nossa jornada. A perseverança é uma qualidade frequentemente negligenciada em tempos de prosperidade, mas se torna um dos maiores testemunhos de fé nos momentos de adversidade. A história de Esther, assim como muitas outras na Bíblia, revela como a persistência diante das dificuldades pode transformar uma vida aparentemente comum em um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Ela nos ensina que, mesmo em meio a obstáculos imensos, nunca devemos desistir dos sonhos que Deus colocou em nossos corações. A luta pode ser longa e as vitórias podem parecer distantes, mas a persistência é o caminho que nos leva ao triunfo. Ao enfrentarmos desafios financeiros, profissionais ou pessoais, somos tentados a perder a esperança. Mas a história de Esther nos lembra que as maiores vitórias muitas vezes nascem da perseverança em continuar, mesmo quando tudo parece estar contra nós. Quando Esther foi confrontada com a iminente destruição de seu povo, ela não foi imediata em sua reação, mas tomou o tempo necessário para refletir, orar e jejuar. Sua resistência não estava em lutar com as próprias forças, mas em confiar no tempo de Deus e na sabedoria divina. Em nossa sociedade contemporânea, onde as soluções rápidas e imediatas são frequentemente a norma, a história de Esther nos desafia a ser pacientes e persistentes. A persistência não significa apenas esperar passivamente, mas perseverar em ação, como Esther fez, tomando decisões sábias, orando fervorosamente e confiando que Deus faria o impossível. Essa perseverança não é sobre lutar de maneira individualista, mas sobre se alinhar com a vontade de Deus, permanecendo firme enquanto Ele trabalha em nós e através de nós. A persistência de Esther não só afetou sua vida, mas também a vida de todo um povo. Ela sabia que sua posição como rainha não era um privilégio, mas uma responsabilidade dada por Deus, e ela usou essa posição para interceder por seu povo. Da mesma forma, muitas vezes não conseguimos ver a magnitude do impacto de nossas ações, especialmente quando estamos enfrentando nossas próprias batalhas internas. Porém, a persistência pode não apenas mudar a nossa vida, mas também impactar aqueles ao nosso redor de maneiras que não podemos imaginar. Ao perseverarmos, mesmo quando a caminhada é árdua, podemos ser a diferença na vida de outras pessoas, trazendo esperança, direção e libertação. Em momentos de incerteza, muitas pessoas se perguntam se realmente vale a pena continuar lutando. Quando as dificuldades financeiras parecem se intensificar, ou quando as promessas que Deus fez parecem tão distantes, é fácil se deixar levar pelo desânimo. Mas a história de Esther nos diz que até quando não vemos uma solução imediata, Deus está trabalhando. O processo de perseverar não é fácil, mas é necessário. Quando estamos dispostos a continuar em fé, Deus prepara o terreno para realizar milagres que são além da nossa compreensão. Esther não apenas sonhou, mas persistiu. Ela arriscou sua própria vida porque sabia que a missão que Deus havia lhe dado valia a pena. A vitória de Esther não foi apenas sobre a salvação dos judeus, mas também sobre a vitória espiritual de alguém que persistiu até o fim. A chave para o sucesso na persistência é a confiança inabalável na fidelidade de Deus. Deus não nos chama para perseverar em nossas próprias forças, mas para confiar em sua graça, sabedoria e poder. Mesmo quando as coisas parecem não fazer sentido, e os obstáculos parecem impenetráveis, é necessário manter os olhos fixos no Senhor, que nunca nos abandona. Ele é fiel para completar a boa obra que começou em nós, como nos ensina a palavra em Filipenses 1:6. Esther confiou que Deus faria o impossível, e ela persistiu, agindo com coragem e sabedoria. Em nossas próprias vidas, devemos aprender a confiar que, apesar das lutas, Deus está no controle, preparando-nos para grandes vitórias. A persistência também envolve a capacidade de aprender com os erros e as falhas. Esther não começou como uma líder poderosa e destemida. Ela era uma jovem judia em um império estrangeiro, sem poder ou influência. Mas ela se permitiu aprender com as dificuldades que enfrentou e usou cada experiência como uma oportunidade para crescer.
Muitas vezes, em nossa caminhada, enfrentamos falhas e momentos de desânimo. No entanto, a persistência verdadeira não está em evitar as quedas, mas em levantar-se novamente a cada vez, com mais força e confiança em Deus. Esther nos ensina que a falha não é o fim da jornada, mas uma parte necessária do processo de crescimento. Outro ponto importante sobre a persistência é que ela exige uma visão clara do propósito divino. Esther sabia que Deus a havia colocado naquele lugar estratégico não para sua própria glória, mas para salvar seu povo. Ela entendeu que seu sofrimento e sua perseverança estavam alinhados com o plano maior de Deus para a redenção de seu povo. Para nós, é essencial que, em meio às lutas financeiras, familiares e profissionais, entendamos que nossa persistência tem um propósito eterno. As dificuldades que enfrentamos podem parecer temporárias, mas os frutos da perseverança são eternos. Eles não são apenas para nossa bênção, mas também para o bem dos outros, para a glória de Deus. A perseverança, como vemos na história de Esther, também exige um coração disposto a fazer sacrifícios. Esther teve que deixar de lado seus próprios interesses, sua posição de conforto e segurança, para se arriscar em favor do bem maior. Em nossa caminhada, também somos desafiados a abrir mão do que é fácil ou conveniente para cumprir os planos que Deus tem para nós. Muitas vezes, a perseverança envolve sacrifícios financeiros, emocionais e físicos, mas a recompensa sempre será maior do que os custos. Quando perseveramos com fé, a vitória vem de maneiras que superam qualquer sacrifício. Finalmente, a história de Esther nos ensina que, embora a luta seja real, a vitória também é certa. Perseverar não significa viver na derrota, mas viver com a confiança de que, no tempo certo, Deus trará a resposta. Mesmo que as lutas pareçam intermináveis, devemos lembrar que a vitória de Deus já está assegurada. A fé e a persistência de Esther não só a levaram a uma grande vitória, mas também a um legado que atravessa gerações. Deus usou sua perseverança para fazer algo grandioso, algo que mudou a história de seu povo. Da mesma forma, ao perseverarmos, podemos confiar que Deus usará nossa fidelidade para realizar algo eterno e transformador. A história de José do Egito é um dos maiores testemunhos bíblicos de como a fidelidade e a perseverança podem transformar a escassez em abundância, tanto no âmbito físico quanto espiritual. José, um homem que foi rejeitado, traído por seus próprios irmãos e vendido como escravo, nunca perdeu sua confiança em Deus. Sua trajetória é uma das mais dramáticas e inspiradoras da Bíblia, e ela nos ensina como, mesmo nas situações mais difíceis e inesperadas, Deus pode nos conduzir a uma abundância sobrenatural. O que parecia ser o fim para José foi, na verdade, apenas o início de um plano divino muito maior. Sua história nos mostra que Deus tem o poder de transformar a escassez e a falta em grandes bênçãos, e que as adversidades não são obstáculos, mas oportunidades para testemunharmos a grandeza do poder de Deus. Quando José foi lançado na prisão, tudo parecia perdido. Ele havia sido falsamente acusado, sua integridade foi questionada, em muitos olhos humanos, ele estava destinado ao fracasso. No entanto, o que parecia ser uma escassez de oportunidades se tornou o palco onde Deus demonstrou seu poder. José, em seu coração, nunca se afastou de sua fé. Ele acreditava que Deus tinha um propósito para sua vida, mesmo quando tudo ao seu redor parecia indicar o contrário. Em nossa vida cotidiana, muitos de nós nos sentimos como José em alguns momentos, solitários, injustiçados, sem esperança e sem recursos. Mas é nesse momento de aparente escassez que Deus pode operar a maior das transformações. Ele pode pegar nossa situação e, ao nosso total abandono e confiança, fazer dela uma abundância de bênçãos que não podemos sequer imaginar. José não apenas perseverou, mas também usou sua fé e seus dons para servir a outros. Mesmo como escravo e prisioneiro, ele manteve uma atitude de serviço, ajudando aqueles ao seu redor e se tornando uma bênção até nas piores circunstâncias. Esse comportamento refletia seu entendimento profundo de que a escassez era apenas temporária e que, ao servir a Deus e aos outros, ele estava semeando para um futuro de abundância. Em momentos de crise, muitos se fecham para o mundo, focando em seus próprios problemas e necessidades. Mas José nos ensina que a verdadeira chave para transformar a escassez em abundância está em servir aos outros, em ser fiel no pouco para que, no devido tempo, Deus nos entregue muito mais. Cada ato de serviço que José fez, mesmo nas menores coisas, foi um testemunho de sua fé, e Deus usou esses atos para abrir portas incríveis de prosperidade e favor. Um dos maiores exemplos de como José transformou a escassez em abundância foi sua interpretação do sonho do faraó.
Quando o rei do Egito teve um sonho enigmático que ninguém conseguia entender, foi José, com a ajuda de Deus, quem trouxe a solução. A interpretação do sonho revelou que o Egito enfrentaria 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome. José, então, sugeriu um plano para armazenar os grãos durante os anos de abundância, garantindo que o povo sobrevivesse à escassez que viria. Ao confiar em Deus para dar-lhe sabedoria, José não só salvou o Egito, mas também sua própria família e o povo ao seu redor. Essa parte da história nos lembra que, em tempos de abundância, devemos ser sábios e prudentes, guardando para os momentos de necessidade. A escassez, embora pareça desafiadora, é uma oportunidade para aprender a administrar o que temos com sabedoria, para que possamos ser preparados para tempos difíceis. José usou o que Deus lhe deu, e foi assim que ele transformou a escassez em uma abundância que abençoou a todos. José não foi apenas um líder administrativo competente, ele também foi um exemplo de perdão e restauração. Quando seus irmãos, que o haviam traído, se apresentaram diante dele anos depois, José, agora governador do Egito, poderia ter escolhido a vingança. No entanto, ele viu além da dor e do sofrimento e escolheu perdoar. Sua reação ao reencontrar seus irmãos é um exemplo poderoso de como Deus pode transformar o mal em bem. José entendeu que sua escassez e seus sofrimentos não foram um acidente, mas parte de um plano maior que Deus havia arquitetado. Ele não via seus irmãos como inimigos, mas como instrumentos de Deus para levá-lo à posição onde ele poderia ser uma bênção para todos. Quando perdoamos aqueles que nos causaram dor, transformamos nossa própria escassez emocional em abundância espiritual. O perdão é uma chave que abre portas para a restauração, e Deus é fiel para transformar a dor do passado em uma grande bênção para o futuro. A história de José também nos ensina sobre a importância de confiar no plano de Deus, mesmo quando as circunstâncias não fazem sentido. Ele foi soldado da justiça de Deus, e mesmo sem entender completamente os caminhos divinos, José confiou que, em última análise, Deus usaria cada um de seus desafios para um propósito maior. Ao confiarmos em Deus em tempos de escassez, estamos declarando nossa fé na abundância que Ele tem para nós. Muitas vezes, a escassez é uma preparação para a abundância, e a perseverança de José em tempos difíceis nos ensina a importância de manter uma visão de fé. Ele poderia ter se desesperado, mas escolheu acreditar no que Deus estava fazendo, sabendo que, no fim, sua fidelidade seria recompensada. A abundância de Deus não é apenas material, ela também se manifesta em sabedoria, paz e relacionamentos restaurados. Ao buscar a vontade de Deus e viver com confiança em sua provisão, podemos experimentar uma abundância que vai além das circunstâncias financeiras, algo que traz verdadeira satisfação. Outro aspecto importante da história de José é que ele não se deixou contaminar pela inveja ou pelo orgulho, mesmo estando em uma posição de grande poder. Quando seus irmãos se prostraram diante dele, cumprindo a profecia de seu sonho, José não usou sua posição para humilhá-los. Em vez disso, ele demonstrou humildade e o desejo de restaurar o que havia sido perdido. Ele não se deixou consumir pela vingança ou pela amargura, mas usou sua posição para restaurar sua família e abençoar a todos. Em nossa caminhada, quando alcançamos algum tipo de sucesso ou prosperidade, é fácil cair na tentação do orgulho. José, no entanto, nos ensina a importância da humildade e da gratidão, reconhecendo que tudo o que temos vem de Deus. A verdadeira abundância não é apenas sobre o que recebemos, mas sobre como escolhemos usar o que recebemos para o bem dos outros e para a glória de Deus. José do Egito é um modelo de transformação. Sua vida, marcada por um começo humilde e por desafios extraordinários, é um testemunho de que a escassez não é um fim, mas uma oportunidade para Deus realizar algo grandioso. Ele nos ensina que, através da fidelidade, da perseverança e da confiança em Deus, podemos transformar até os momentos mais difíceis em abundância. Seja nas finanças, nas emoções ou nas relações, a história de José nos lembra que Deus tem o poder de transformar qualquer situação, independentemente de quão impossível ela pareça. Quando colocamos nossa confiança nele, ele pode nos levar de um lugar de escassez para um lugar de abundância indescritível. José não apenas foi transformado, mas se tornou um canal de bênção para muitos. E assim, Deus também nos chama para transformar a escassez em abundância, não apenas para nós, mas para todos ao nosso redor. O deserto, em muitas culturas e tradições, é um lugar de escassez, de falta, de ausência de recursos. Quando pensamos em deserto, frequentemente imaginamos um espaço árido, sem vida, sem cor. Porém, para aqueles que buscam a presença de Deus,
o deserto pode ser o palco onde ele opera seus maiores milagres. Esse é um dos maiores paradoxos da fé cristã. Onde vemos escassez, Deus vê oportunidade. O deserto, longe de ser um lugar de derrota, é um terreno fértil onde Deus nos ensina a confiar nele, a depender de sua provisão divina, e a ver milagres onde antes só víamos dificuldades. Na Bíblia, há diversos exemplos de como Deus transformou a escassez no deserto em uma abundância milagrosa. Um dos exemplos mais poderosos é o povo de Israel durante sua jornada no deserto. Após a libertação do Egito, os israelitas se viram em um cenário de extrema escassez. Sem comida, sem água, sem abrigo, o povo começou a duvidar de Deus e questionar sua fidelidade. Mas foi exatamente ali, naquele deserto, que Deus fez surgir a provisão divina. Ele enviou o maná do céu para alimentar o povo, e água jorrou da rocha para saciar sua sede. Deus transformou o que parecia ser um fim em um meio para o cumprimento de suas promessas. Onde havia apenas escassez, Deus trouxe abundância de maneira sobrenatural. Esse milagre não foi apenas uma questão de suprimento físico, mas também um processo de transformação espiritual. A escassez revelou a verdadeira dependência de Deus. O povo de Israel teve que aprender a confiar que, em sua misericórdia, Deus proveria para suas necessidades, mesmo quando tudo ao redor parecia indicar o contrário. Durante os 40 anos no deserto, o povo foi forjado e preparado para a terra prometida. Eles foram moldados na escassez para experimentar a abundância da promessa de Deus, mas apenas se mantivessem sua fé nele. Da mesma forma, em nossas vidas, os momentos de escassez podem ser o tempo em que Deus nos ensina a depender totalmente dele, a confiar no seu cuidado e a crer que ele nunca nos abandonará. É importante entender que a escassez no deserto não é um castigo, mas sim um meio de Deus nos levar a um lugar de maior intimidade e confiança. Muitas vezes, o deserto se torna o terreno onde nossos maiores milagres acontecem. Foi no deserto que Deus se revelou a Moisés através da sarça ardente, onde ele fez o impossível se tornar realidade. É no deserto que vemos o poder de Deus em sua forma mais pura, onde as condições naturais não podem explicar o que está acontecendo. Quando enfrentamos nossas próprias escassezes, seja na vida financeira, emocional ou espiritual, devemos lembrar que é no deserto que Deus pode transformar nossas dificuldades em milagres extraordinários. Outro exemplo fascinante do poder de Deus para transformar escassez em abundância no deserto é a história de Elias e a viúva de Sarepta. Elias, um profeta de Deus, foi enviado a uma cidade em meio a uma grande seca e fome. Quando chegou à cidade, ele encontrou uma viúva que estava prestes a fazer sua última refeição com um punhado de farinha e um pouco de azeite, porque não havia mais recursos. Elias pediu a ela que o alimentasse primeiro, com a promessa de que Deus proveria mais farinha e azeite até que a seca terminasse. E assim aconteceu. A viúva obedeceu ao profeta. Em obediência à palavra de Deus, a farinha e o azeite nunca se esgotaram durante toda a seca. Esse milagre nos ensina que, quando colocamos Deus em primeiro lugar, mesmo na escassez, ele pode nos prover abundantemente. No caso de Elias, o milagre não veio por uma fonte externa, mas por meio da obediência e da fé. Deus não usou um grande evento, mas um pequeno gesto de confiança para operar o milagre. Quando nos encontramos em momentos de escassez, a lição aqui é clara. Não importa o quão pequena ou insignificante pareça nossa oferta ou nossa fé, quando colocamos Deus no centro de nossas vidas, Ele é capaz de transformar até a menor semente de fé em uma colheita abundante. Ele sempre responde com generosidade quando reconhecemos sua soberania e confiamos plenamente em sua provisão. Deus também se apresenta em momentos de escassez para nos ensinar o poder do contentamento. Paulo, no Novo Testamento, escreve em Filipenses 4, 12, 13 que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, seja em abundância ou em escassez. Ele sabia que a verdadeira fonte de sua satisfação não era a posse material, mas a confiança em Deus que o sustentava em todas as circunstâncias. Paulo nos ensina que, mesmo em meio à escassez, podemos ter paz, alegria e satisfação, pois sabemos que nosso Deus nunca nos abandonará. Essa mudança de perspectiva é essencial quando enfrentamos a falta. A escassez não precisa nos dominar nem nos deixar desesperados. Pelo contrário, ela pode nos aproximar mais de Deus, fortalecendo nossa fé e nos fazendo confiar em sua fidelidade. Quando estamos no deserto da nossa vida, seja emocional, financeiro ou espiritual, Deus nos chama a olhar além da escassez. Ele nos desafia a acreditar que, em meio às dificuldades, sua provisão nunca falhará. Como ele fez com o povo de Israel, com Elias e a viúva, e até com Paulo,
Deus pode transformar nossa escassez em milagres poderosos, onde vemos sua mão de providência agir em nossas vidas de maneiras sobrenaturais. O deserto não é um lugar de punição, mas um campo fértil para a operação dos milagres de Deus, onde a escassez é transformada em abundância, e nossa fé é fortalecida para as promessas que ainda estão por vir. Se você está vivendo um momento de escassez, seja no trabalho, nas finanças, ou mesmo em sua vida espiritual, lembre-se que Deus está com você. O deserto pode ser o início do seu milagre, a oportunidade para Deus fazer algo grandioso em sua vida. Ele é o Deus que transforma a escassez em abundância, que age de maneira sobrenatural quando nossas forças chegam ao fim. Confie nele, assim como o povo de Israel confiou, assim como Elias confiou, e assim como Paulo confiou. Quando nos entregamos a ele, o deserto se torna o lugar onde Deus se revela de maneira poderosa, e onde sua provisão nunca falha. A transformação através da perseverança. Como a fidelidade de Deus sustenta os escolhidos. Quando enfrentamos momentos de escassez, é fácil sucumbir ao desânimo. As dificuldades financeiras, a luta emocional ou a falta de recursos podem fazer com que questionemos nossa fé. No entanto, a Bíblia nos ensina que, em momentos de grande escassez, é onde Deus trabalha de maneira mais poderosa. Um exemplo claro disso é a história de Abraão. Quando Deus fez uma promessa a Abraão de que ele seria pai de uma grande nação, ele já era idoso e sua esposa, Sara, também era estéril. O que parecia ser um cenário de impossibilidade se tornou o palco de uma das maiores demonstrações de fé e perseverança. Abraão foi chamado para sair de sua terra e ir para um lugar desconhecido, e, embora a promessa de Deus fosse clara, a escassez de recursos e a idade avançada pareciam desafiar qualquer esperança. Mesmo assim, ele se manteve fiel e confiou que Deus cumpriria sua promessa, mesmo diante da realidade que ele via. Abraão não apenas esperou, mas perseverou, e foi justamente nesse processo de perseverança que Deus revelou seu poder de transformar escassez em abundância. Quando finalmente Isaque nasceu, ele não era apenas o filho prometido, mas o símbolo de que a fidelidade de Deus nunca falha, mesmo quando tudo parece impossível. Essa lição de Abraão é crucial para nós. Em momentos de escassez, podemos ser tentados a perder a fé, a achar que Deus se esqueceu de nós ou que ele não cumprirá o que prometeu. Mas a história de Abraão nos ensina que, quando permanecemos firmes na nossa fé, Deus age de maneira sobrenatural. A perseverança não é um sinal de fraqueza ou de resignação, mas de confiança em que Deus está no controle de tudo. Mesmo quando a situação parece insustentável, Deus nunca falha. Ele pode transformar o que parecia ser uma situação sem esperança em um milagre de abundância. A verdadeira transformação vem quando confiamos que, mesmo na escassez, Ele está trabalhando em nós e por meio de nós. Deus também nos ensina sobre o poder da fidelidade, como demonstrado nas palavras de Jesus em Mateus 25, na parábola dos talentos. Ele nos ensina que, mesmo quando nos sentimos pequenos ou quando os recursos parecem limitados, devemos ser fiéis no que temos, porque Deus recompensará a nossa fidelidade. Quando usamos o pouco que temos para servir a Deus, Ele multiplica nossos recursos, nossas forças e nossa fé. Mesmo nos momentos de escassez, Deus exige que sejamos fiéis no pouco, para que possamos ver o fruto da abundância no tempo certo. Ele nunca desconsidera nossos esforços, por menores que pareçam. Na verdade, Ele os usa de maneira poderosa para seu reino. Além disso, é importante lembrar que Deus permite que passemos por momentos de escassez para nos ensinar lições valiosas. A escassez nos ensina a confiar mais plenamente em Deus, a desenvolver paciência e a fortalecer nossa fé. Quando tudo parece faltar, Deus está nos convidando a uma intimidade mais profunda com Ele. Não é um convite à desesperança, mas uma oportunidade de ver o seu poder de uma maneira mais real. Quando passamos pela provação, Ele nos prepara para a bênção que virá em seguida. Como diz Tiago 1 versículo 3-4, sabemos que a prova da nossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter uma ação completa, para que sejamos maduros e íntegros, sem nos faltar coisa alguma. Um exemplo inspirador de perseverança é a história de Jó. Ele enfrentou uma escassez inimaginável, perdeu seus bens, seus filhos e sua saúde. No entanto, ele não perdeu sua fé em Deus. Em meio a seu sofrimento, ele declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Jó sabia que, apesar da escassez visível ao seu redor, Deus ainda estava no controle. Ele não entendia o motivo de sua dor, mas sua confiança em Deus não vacilou. No final, Deus restaurou tudo o que Jó havia perdido,
dando-lhe muito mais do que ele tinha antes de seu sofrimento. A história de Jó é um testemunho poderoso de como a perseverança e a fidelidade a Deus em tempos de escassez podem resultar em uma transformação profunda. Quando nossa fé é testada, Deus nos dá a oportunidade de crescer, de amadurecer e de ver seu poder de maneiras que jamais imaginamos. Assim como ele restaurou a sorte de Jó, Deus também pode restaurar nossas finanças, nossa saúde, nossos relacionamentos e nossa alegria. Ele é capaz de fazer mais do que pedimos ou pensamos, mas tudo começa com a confiança em sua fidelidade, mesmo nos tempos de escassez. Em momentos de escassez, somos chamados a olhar além das circunstâncias e confiar que Deus está operando em nossas vidas de maneiras que não podemos ver. O processo de transformação muitas vezes envolve momentos difíceis, mas Deus usa cada um deles para moldar nosso caráter e nossa fé. A escassez é apenas uma fase temporária, uma oportunidade de crescimento. Quando passamos por ela com fé e perseverança, chegamos ao outro lado mais fortes e mais confiantes na fidelidade de Deus. Por isso, quando nos deparamos com dificuldades, precisamos lembrar que Deus não nos abandonou. Ele usa a escassez para revelar sua abundância e sua capacidade de transformar nossas situações. Ele é fiel para cumprir suas promessas, e a perseverança nos prepara para experimentar a transformação que Ele tem para nós. Com fé, paciência e fidelidade, podemos ter a certeza de que Ele nos conduzirá da escassez para a abundância, do deserto para o jardim, e da luta para a vitória. Assim como fez com Abraão, com Jó e com tantos outros, Deus pode transformar a nossa vida, superando qualquer escassez e trazendo-nos a uma abundância que só Ele pode oferecer. O poder da oração na superação da escassez. A oração é uma das ferramentas mais poderosas que temos à nossa disposição quando enfrentamos a escassez em qualquer área de nossas vidas. Seja uma falta de recursos financeiros, de paz interior ou até de oportunidades, a oração é a chave para acessar a ajuda divina e transformar a nossa realidade. Quando olhamos para a Bíblia, vemos inúmeros exemplos de pessoas que se voltaram a Deus em oração, buscando não apenas alívio para suas dificuldades, mas também direção e sabedoria para lidar com as adversidades. Um dos maiores exemplos dessa força é a história de Ana, a mãe de Samuel. Ana viveu uma grande escassez, não apenas de filhos, mas de um desejo profundo de ser mãe, algo que a consumia emocionalmente. Durante anos, ela orou fervorosamente a Deus, pedindo por um filho, mas sua oração parecia ser em vão. A escassez de filhos em sua vida a levou à angústia e ao sofrimento, e, em meio a isso, ela fez um voto com Deus. Se ele a abençoasse com um filho, ela o dedicaria ao Senhor. Sua oração não era apenas um pedido, mas um compromisso de entregar o que de mais precioso ela teria em suas mãos. E Deus ouviu a oração de Ana. Ela concebeu Samuel, e cumpriu sua promessa, entregando-o ao serviço do Senhor. A história de Ana é um exemplo poderoso de como a oração, mesmo em momentos de escassez, pode trazer uma transformação profunda em nossa vida. A oração não é apenas sobre pedir, mas sobre se abrir para a vontade de Deus e confiar que Ele tem o controle absoluto sobre nossas circunstâncias. Quando oramos com fé, não só recebemos o que pedimos, mas também somos transformados durante o processo. A oração, quando feita com sinceridade e devoção, nos ajuda a encontrar paz em meio à tempestade. Quando estamos enfrentando dificuldades financeiras, por exemplo, a tendência pode ser se preocupar excessivamente com as contas, com o futuro e com o que parece ser um abismo sem fim. No entanto, ao orarmos, entregamos nossas preocupações nas mãos de Deus e reconhecemos que, por mais difíceis que sejam nossas circunstâncias, Ele está no controle. A oração nos ajuda a mudar nossa perspectiva, nos permitindo ver que, mesmo em tempos de escassez, Deus tem planos de abundância para nós. Como está escrito em Filipenses 4 versículos 6 e 7, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando oramos, também pedimos direção. Às vezes, a escassez em nossa vida não é apenas sobre recursos, mas sobre a falta de direção. Sentir-se perdido em relação ao que fazer ou para onde ir é uma sensação comum quando a vida parece apertada e sem saídas. A oração nos conecta diretamente com o coração de Deus, e Ele nos guia. Em Tiago 1,5, a Bíblia nos diz: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, de boa vontade, e ser-lhe-á concedida. Deus não só nos ouve, mas Ele está pronto para nos mostrar o caminho certo, mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis.
Lembre-se de que a oração também nos fortalece espiritualmente. Quando enfrentamos dificuldades, é fácil nos sentirmos fracos e desanimados. Mas, ao nos voltarmos para Deus em oração, Ele nos revigora e nos dá forças para continuar. A oração não é uma forma de escapar dos problemas, mas uma maneira de nos fortalecer em meio a eles. Em 2 Coríntios 12:9, o apóstolo Paulo nos ensina que Deus disse a ele: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Mesmo em nossa fraqueza, Deus nos capacita para superar os obstáculos. A oração também nos ajuda a entender que a escassez não é uma situação permanente. Muitas vezes, nos concentramos tanto naquilo que nos falta que esquecemos que Deus tem o poder de transformar nossa situação em um piscar de olhos. Quando oramos, reconhecemos que nossa realidade não é definitiva, mas que a vontade de Deus pode mudar as coisas em nosso favor. A oração nos lembra de que a escassez é apenas uma fase, uma oportunidade de crescimento e amadurecimento. Em Romanos 8:28, está escrito: "Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." Mesmo nas situações mais difíceis, Deus está trabalhando em nosso favor, e a oração nos ajuda a ver isso com clareza. Um exemplo extraordinário de como a oração pode mudar uma situação financeira difícil é a história de Elias e a viúva de Sarepta. Quando Elias foi enviado por Deus até a cidade de Sarepta, ele encontrou uma viúva em uma situação desesperadora. Ela estava prestes a preparar a última refeição para seu filho e para si mesma, antes de morrer de fome. Elias pediu que ela preparasse primeiro um pão para ele, com a promessa de que Deus não deixaria faltar farinha e azeite em sua casa. Mesmo diante da escassez, a viúva teve fé e obedeceu, orando em confiança. E como resultado, a farinha e o azeite nunca se acabaram durante todo o período de seca. Essa história é um reflexo claro de como a oração e a fé em Deus podem mudar a escassez em abundância, quando seguimos a orientação divina. Em nossas próprias vidas, ao orarmos por direção, por provisão e por sabedoria, podemos experimentar essa mesma abundância. A oração é o meio através do qual convidamos Deus a operar em nossas finanças, nossos relacionamentos e nossas dificuldades. Ao confiar em seu poder e sabedoria, podemos ver como ele transforma a escassez em abundância. Portanto, ao enfrentarmos momentos difíceis, devemos lembrar que a oração é mais do que uma simples petição. Ela é um ato de confiança, de entrega e de aceitação da soberania de Deus. Ele pode transformar qualquer situação e nos guiar ao longo do caminho para a abundância. A promessa de Deus: prosperidade além da escassez. A escassez é uma realidade com a qual todos nós nos deparamos em algum momento da vida. Pode ser a falta de recursos financeiros, a ausência de oportunidades ou até uma sensação de estagnação em nossos sonhos e planos. No entanto, a Bíblia nos ensina que Deus não nos deixou desamparados diante dessas dificuldades. Pelo contrário, Ele prometeu prover para aqueles que nele confiam. Em vários momentos, vemos o Senhor nos convidando a olhar para Ele como a fonte de toda prosperidade, e não apenas material, mas também espiritual e emocional. Uma das promessas mais poderosas de Deus está em Filipenses 4:19. "Meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá todas as necessidades de vocês em Cristo Jesus." Essa promessa não é apenas uma garantia de que nossas necessidades financeiras serão atendidas, mas também de que todas as áreas da nossa vida estarão sob o cuidado divino. Se você está passando por uma escassez de recursos, de saúde ou até de relacionamentos, lembre-se de que Deus não é apenas um provedor material, mas também um restaurador e um guia. A Bíblia não nos promete uma vida sem dificuldades, mas nos assegura que, ao longo das tribulações, Ele estará conosco. Deus nos ensina que nossa verdadeira prosperidade não depende do que temos em nossas mãos, mas daquilo que Ele coloca em nosso coração. Quando enfrentamos dificuldades, a verdadeira questão não é a quantidade de bens materiais que possuímos, mas a profundidade da nossa confiança em Deus. Ele promete nos dar forças para perseverar, mesmo quando os recursos são limitados, e para ser nossa provisão em tempos de necessidade. Um exemplo claro dessa promessa se encontra na história do povo de Israel no deserto. Após a libertação do Egito, os israelitas se encontraram em uma jornada longa e árdua, sem recursos visíveis para sustentar tantas pessoas. Foi nesse momento de escassez que Deus mostrou seu poder, enviando maná do céu e água da rocha. Cada dia era uma nova oportunidade para confiar que Deus proveria exatamente o que eles precisavam. O maná era suficiente para o dia, e nada mais. Deus os ensinava a confiar nele a cada dia,
sem se preocupar com o amanhã. Quando passamos por tempos de escassez, Deus também nos convida a viver no momento presente, confiando que Ele suprirá nossas necessidades diárias. Em 2 Coríntios 9:8, o apóstolo Paulo nos lembra que Deus é poderoso para fazer abundar em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda suficiência, abundem em toda boa obra. Essa promessa vai além da provisão financeira. Deus nos chama para uma vida de generosidade e abundância em boas obras. Quando conseguimos ver a abundância de Deus em todas as áreas da nossa vida, não apenas em termos materiais, mas também em termos de oportunidades, saúde, sabedoria e relacionamentos, experimentamos a verdadeira prosperidade. Deus não quer que vivamos uma vida medíocre ou marcada pela escassez constante. Ele deseja que experimentemos a abundância de sua graça. Nos momentos em que sentimos que a escassez está dominando, é crucial lembrar de que Deus usa as dificuldades para nos preparar para algo maior. Quando José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos e depois passou por anos de sofrimento e prisão no Egito, ele não sabia que sua escassez e suas provações estavam preparando-o para uma posição de grande autoridade e influência. Deus usou a escassez de José como uma plataforma para sua prosperidade futura. Da mesma forma, nossas dificuldades podem ser os passos necessários para que Deus nos leve a uma vida de maior abundância, tanto financeira quanto espiritual. Deus também nos ensina que, muitas vezes, a abundância que Ele promete não vem de onde esperamos. O profeta Elias, por exemplo, foi alimentado por corvos durante um período de seca e fome. Deus escolheu uma forma extraordinária de prover para Elias, mostrando-lhe que ele pode usar os meios mais improváveis para cumprir suas promessas. Às vezes, em nossas vidas, a abundância de Deus aparece em formas inesperadas. Quando confiamos em sua direção e em seu poder de prover, somos surpreendidos com maneiras únicas e maravilhosas pelas quais Ele supre nossas necessidades. É importante também compreender que prosperidade, segundo o padrão bíblico, não significa acumular riquezas materiais de forma egoísta, mas sim ser um canal de bênção para os outros. Quando somos generosos com o que temos, Deus nos multiplica, não só para suprir nossas necessidades, mas também para que possamos abençoar a vida de outras pessoas. Como diz em Provérbios 11:25, a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. A verdadeira prosperidade de Deus nos ensina a olhar além de nossas próprias necessidades e a usar o que Ele nos dá para fazer o bem ao próximo. Quando enfrentamos a escassez, precisamos lembrar que, por mais difícil que seja, é uma oportunidade para fortalecer nossa fé e confiar na fidelidade de Deus. Ele não nos abandona nos momentos difíceis. Pelo contrário, Ele está perto, pronto para nos sustentar. A Bíblia nos assegura que, mesmo nas situações mais complicadas, Deus tem um plano de prosperidade para nós, seja material ou espiritual. Quando entregamos nossa vida a Ele e buscamos viver de acordo com sua vontade, podemos confiar que Ele irá suprir todas as nossas necessidades e nos conduzir a um futuro de abundância. A escassez é uma oportunidade para exercitar nossa fé e para aprender a depender de Deus de maneira plena. Ao olharmos para Ele como nossa fonte e nosso sustentador, podemos experimentar sua providência em todos os aspectos da nossa vida. A prosperidade de Deus vai além das finanças. Ela abrange toda a nossa vida, nos preenchendo com paz, alegria e esperança, independentemente das circunstâncias externas. Por isso, ao enfrentarmos momentos difíceis, lembre-se de que Deus tem uma promessa de prosperidade para você, baseada na sua riqueza em glória, que excede tudo o que podemos imaginar. Quando a escassez se instala em nossas vidas, o impacto pode ser profundo. Não se trata apenas de uma luta financeira, mas de uma batalha interna, onde nossa fé, nossa confiança e nosso entendimento sobre a vida são desafiados. Deus, no entanto, usa esses momentos de escassez para nos transformar por dentro, moldando nosso caráter, nos ensinando a depender dele e nos preparando para uma nova temporada de abundância. A verdadeira transformação não acontece nas circunstâncias externas, mas no coração daqueles que buscam a face de Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que passaram por períodos de escassez e saíram transformadas e mais fortes. Um dos exemplos mais marcantes é o do rei Davi. Antes de ser coroado, ele passou por uma série de dificuldades imensas, incluindo fugas constantes e a luta por sua sobrevivência. Porém, foi exatamente nesse período de escassez que ele desenvolveu uma confiança profunda em Deus. Ele aprendeu a orar, a buscar refúgio no Senhor e a confiar nas promessas divinas. Em Salmo 34, versículo 17 e 19, Davi declara: "Os justos clamam, e o Senhor os ouve.
Ele os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Essa confiança que Davi desenvolveu não veio de uma vida sem dificuldades, mas de sua experiência pessoal de ver Deus provendo, cuidando e sustentando em meio às provações. Quando estamos em um momento de escassez, o desafio não é apenas buscar uma solução rápida, mas permitir que Deus trabalhe em nosso coração, moldando-nos para o futuro que Ele planejou. O que parecia ser uma crise se transforma em uma oportunidade de crescimento espiritual e emocional. Em Provérbios 3 versículos 5-6, a palavra de Deus nos diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Muitas vezes, a escassez nos força a parar e refletir sobre onde estamos colocando nossa confiança. Quando tudo parece escasso e fora de controle, é o momento de lembrar que, se colocarmos nossa confiança em Deus e não em nossas próprias forças ou recursos limitados, Ele guiará nossos passos e suprirá todas as nossas necessidades. A verdadeira transformação acontece quando passamos a ver a escassez como um convite para confiar mais profundamente em Deus, não apenas em seus recursos, mas em sua capacidade de nos guiar e nos fortalecer. Outro aspecto importante dessa transformação interna é aprender a ser grato, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. A gratidão não é algo que acontece naturalmente quando estamos em dificuldades, mas é uma escolha, uma decisão de reconhecer as bênçãos que ainda temos, mesmo em tempos difíceis. A Bíblia nos ensina que a gratidão é um princípio poderoso que pode mudar o curso da nossa vida. Em 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo nos exorta: em tudo dai graças, pois estai à vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando exercemos a gratidão em tempos de escassez, nossa perspectiva começa a mudar. Começamos a ver as pequenas coisas como bênçãos e reconhecemos a mão de Deus em nossa vida. Mesmo que as finanças não sejam o que gostaríamos, podemos ser gratos por uma saúde intacta, por uma família unida ou por uma paz interior que não pode ser comprada. Essa gratidão cria um ambiente no qual Deus pode trabalhar, transformar e multiplicar o que temos. Lembre-se de que Deus não precisa que tenhamos abundância para fazer maravilhas. Às vezes, Ele usa o pouco que temos para realizar grandes coisas. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, nos ensina uma lição valiosa sobre contentamento. Mesmo estando preso e enfrentando imensas dificuldades, Paulo declarou: sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, seja tendo muito, seja passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4 versículo 12-13. Paulo não estava negando a realidade da escassez, mas ele reconhecia que sua verdadeira fonte de satisfação não estava nas circunstâncias externas, mas no relacionamento com Deus. Essa mudança de perspectiva é essencial para a transformação do coração. Quando conseguimos aprender a ser contentes em todas as situações, nossa atitude diante da escassez muda. A escassez deixa de ser um peso insuportável e se torna uma oportunidade para ver como Deus pode trabalhar em nossas vidas de maneiras poderosas. Em vez de focar nas limitações, passamos a ver as possibilidades que Deus nos dá, mesmo em tempos de dificuldade. Deus, ao longo das Escrituras, nos mostra que Ele pode transformar escassez em abundância, mas mais importante ainda, Ele pode transformar nossas vidas, nosso caráter e nossa fé. A verdadeira prosperidade vem quando permitimos que Deus nos transforme no processo. Não é a quantidade de bens que possuímos que determina nossa prosperidade, mas a maneira como confiamos, agradecemos e crescemos em meio às dificuldades. Ao passarmos por tempos de escassez, devemos lembrar que Deus não nos abandona. Ele está trabalhando em nós, preparando-nos para o futuro que Ele tem para nós. Nossa escassez não define quem somos, mas nossa resposta a ela pode nos moldar para nos tornarmos a pessoa que Deus deseja que sejamos. Quando permitimos que Deus transforme nosso coração, Ele nos leva de um lugar de falta para um lugar de abundância, não apenas nas finanças, mas em todas as áreas da nossa vida. Em momentos de grande escassez financeira, a perseverança se torna uma virtude essencial. Não é raro que, durante esses períodos desafiadores, a esperança comece a diminuir, e a tentação de desistir ou de ceder à desesperança se faça presente. Porém, a Bíblia nos ensina que, nos momentos de crise, a perseverança é uma chave para nossa vitória, não apenas material, mas também espiritual. O apóstolo Tiago, em sua carta, nos encoraja a ver a perseverança como uma ferramenta de aperfeiçoamento. Meus irmãos,
considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois a prova da sua fé produz a perseverança. Tiago 1 versículo 2-3. O processo de perseverar em meio à escassez não é fácil, mas é através dele que nossa fé é fortalecida. Perseverar não significa simplesmente suportar os tempos difíceis, mas confiar em Deus durante o processo. Significa continuar acreditando que Ele tem um propósito para cada momento da nossa vida, incluindo os períodos de luta financeira. A perseverança é mais do que resistência, ela é um reflexo da nossa confiança em Deus e da certeza de que Ele está trabalhando para o nosso bem, mesmo quando não conseguimos ver resultados imediatos. A confiança em Deus durante uma crise financeira pode ser a chave para transformar um período de dificuldades em um momento de grande crescimento pessoal e espiritual. Na Bíblia, encontramos histórias de pessoas que, apesar das adversidades financeiras, permaneceram firmes em sua fé e colheram os frutos de sua perseverança. Um exemplo disso é o de Elias e a viúva de Sarepta. Quando Elias foi enviado por Deus para uma cidade atingida pela seca e pela fome, ele encontrou uma viúva que estava prestes a morrer de fome com seu filho. Mesmo em meio à escassez, a mulher, ao ouvir a palavra de Deus através de Elias, fez o que parecia impossível. Ela alimentou o profeta com o pouco que tinha. Como recompensa por sua fé, Deus multiplicou o azeite e a farinha da viúva, garantindo que ela e seu filho tivessem o suficiente para sobreviver durante a fome que assolava a terra. 1 Reis 17 versículo 8-16. Esse exemplo nos ensina uma lição importante. Em tempos de escassez, Deus não pede que tenhamos muito, mas que sejamos obedientes e perseverantes na confiança dele. Muitas vezes, o que parece ser um pequeno ato de fé, como compartilhar o pouco que temos, pode resultar em grandes bênçãos. Deus honra a perseverança daqueles que confiam em Ele, mesmo quando as circunstâncias sugerem que não há saída. Além disso, a perseverança em meio à escassez também nos ensina a esperar no tempo de Deus. Muitas vezes, nossa fé é testada quando as coisas não acontecem no tempo que imaginamos. No entanto, é exatamente nesse período de espera que Deus está nos moldando, nos preparando para o que está por vir. O Salmo 27:14 nos diz: espere pelo Senhor. Seja forte. Coragem. Espere pelo Senhor. Esperar em Deus não é passividade, mas uma atitude de fé ativa, onde confiamos que Ele tem o controle sobre todas as coisas e que sua promessa de provisão é fiel. Muitas vezes, quando estamos em uma crise financeira, nossa tendência é buscar soluções rápidas e imediatas. No entanto, Deus nos ensina que, às vezes, a solução não é algo que Ele nos dá de imediato, mas algo que se desenvolve ao longo do tempo. Ao mantermos a nossa fé firme e perseverarmos, vemos como Deus trabalha de maneiras misteriosas para trazer a cura, a provisão e a restauração. Não devemos apressar o processo, mas confiar que o que Deus está fazendo em nossas vidas é para o nosso bem, mesmo que não possamos compreender totalmente naquele momento. Além disso, a perseverança em tempos de escassez também revela a importância de buscar sabedoria divina. Quando as finanças estão apertadas, é tentador fazer escolhas impulsivas ou, até mesmo, cair na tentação de fazer algo que comprometa a nossa fé. Contudo, Deus oferece sabedoria abundante para aqueles que o buscam. Em Tiago 1:5, lemos: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe será reprochado. Buscar a sabedoria de Deus nos ajuda a tomar decisões financeiras mais sábias e a agir de maneira prudente, o que, por sua vez, pode abrir portas para a solução dos nossos problemas. A perseverança é uma jornada, não uma corrida. Ela nos ensina a ser mais do que sobreviventes, ela nos ensina a ser vencedores, pois, ao final do processo, aprendemos que a verdadeira vitória não está na abundância material, mas na nossa fidelidade a Deus e no fortalecimento do nosso caráter. A escassez não precisa nos definir. Quando escolhemos perseverar, estamos investindo na construção de uma fé mais sólida, em uma vida mais confiante em Deus e em uma capacidade maior de enfrentar qualquer adversidade que se apresente. Por fim, é importante lembrar que, embora a perseverança seja um processo desafiador, ela também é uma oportunidade para testemunharmos a grandeza de Deus. Quando enfrentamos nossas dificuldades financeiras com fé, e quando vemos Deus nos sustentar e nos abençoar, podemos compartilhar essa história com outros, ajudando-os a entender que, mesmo nas dificuldades, Deus é fiel e sempre está presente para nos guiar e sustentar. Enquanto passamos por dificuldades financeiras, muitas vezes nos sentimos desanimados e sem esperança. Mas, como nos ensina a Bíblia, cada adversidade, por mais difícil que seja, carrega em si uma lição valiosa que pode nos transformar. Em momentos de escassez,
Deus não apenas nos oferece sua provisão, mas também nos dá oportunidades para amadurecer, crescer em fé e aprender a ser mais dependentes dele. A adversidade financeira, embora dolorosa, pode ser um catalisador para uma mudança profunda em nossa vida espiritual e emocional. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, afirma que sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Essa promessa nos lembra que, mesmo em meio ao sofrimento, Deus está trabalhando em nosso favor, moldando-nos para nos tornar mais parecidos com Ele. A primeira lição que podemos aprender durante uma crise financeira é a importância da humildade. Quando nos encontramos sem recursos, muitas vezes somos forçados a abandonar o orgulho e reconhecer que não temos controle sobre tudo. No entanto, a humildade não é algo que deve nos envergonhar, mas nos fortalecer. Ao aceitarmos nossa condição de vulnerabilidade, abrimos espaço para que Deus atue em nossas vidas de maneira poderosa. Jesus nos ensinou que bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Mateus 5:5. A humildade nos permite ver que nossa força não vem de nós mesmos, mas de Deus. E é nessa dependência dele que encontramos a verdadeira paz, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor são adversas. Outro aspecto importante da adversidade financeira é a oportunidade de desenvolver uma visão mais profunda sobre as prioridades da vida. Quando estamos lutando para pagar contas e atender às nossas necessidades mais básicas, somos forçados a refletir sobre o que realmente é importante. Muitas vezes, a corrida incessante por bens materiais nos cega para as coisas que realmente têm valor. A escassez nos ensina a focar nas coisas essenciais: nossa fé, nossa família, nosso relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Filipenses 4:12, quando diz: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, ou passando necessidade. Ele nos ensina que a verdadeira satisfação não está nas riquezas, mas em aprender a viver com o que temos e a ser gratos por isso. Além disso, a crise financeira também pode ser uma oportunidade para refletirmos sobre a maneira como gerenciamos nossos recursos. Muitas vezes, passamos por dificuldades porque não fizemos uma boa administração do que Deus nos deu. No entanto, isso não significa que Deus nos abandonou. Ele pode usar esse momento para nos ensinar a ser mais responsáveis com o que temos, a fazer escolhas mais sábias e a administrar melhor nossos bens. A parábola dos talentos, contada por Jesus, é um exemplo claro disso. Nela, Jesus conta a história de um homem que, ao sair de viagem, confiou seus bens a 3 servos. 2 deles investiram sabiamente os recursos recebidos e receberam mais em troca, enquanto um, por medo, escondeu o talento. Quando o Senhor voltou, recompensou aqueles que foram fiéis na administração de seus bens e repreendeu o que não fez nada. Mateus 25 versículo 14 e 30. A lição que aprendemos aqui é que Deus espera que sejamos bons mordomos dos recursos que Ele nos confia, e Ele nos ensina isso de várias maneiras, inclusive durante momentos de dificuldades financeiras. A crise financeira também tem o poder de nos ensinar sobre a importância da generosidade. Quando estamos passando por dificuldades, nossa tendência é nos concentrar apenas em nossas próprias necessidades. No entanto, Deus nos chama a olhar para os outros e a compartilhar o que temos, mesmo quando isso parece difícil. Em 2 Coríntios 9:7, Paulo nos ensina que cada um dê conforme o que propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama a quem dá com alegria. Muitas vezes, nas situações mais difíceis, é quando somos mais generosos que Deus nos abençoa com mais abundância. Isso não significa que devemos ignorar nossas necessidades, mas que, ao confiar em Deus e compartilhar com os outros, Ele nos recompensa de formas que talvez não possamos compreender de imediato. Além disso, a crise financeira pode ser um momento para exercermos nossa fé de uma maneira prática. A fé não é apenas uma crença abstrata, ela deve ser vivida no dia a dia. Em momentos de escassez, Deus nos convida a confiar em Ele e a dar passos de fé, mesmo quando as circunstâncias não parecem favoráveis. A história de Davi e Golias é um exemplo perfeito disso. Davi, um jovem pastor, não tinha o porte físico ou as armas necessárias para enfrentar o gigante Golias, mas ele confiava em Deus. Ele disse: "Você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus das tropas de Israel, a quem você desafiou." 1 Samuel 17:45. Essa confiança em Deus,
mesmo diante da adversidade, é o que nos capacita a superar os maiores desafios. A crise financeira é uma oportunidade para colocarmos nossa fé em prática e ver como Deus pode agir poderosamente em nossa vida. Por fim, ao olharmos para trás, veremos que a crise financeira foi, na verdade, uma bênção disfarçada. Em vez de ser apenas uma experiência de sofrimento, ela nos transformou, nos aproximou de Deus e nos ensinou lições que nunca teríamos aprendido de outra maneira. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória que supera todas as expectativas. Embora a escassez seja difícil de suportar, ela não dura para sempre. A recompensa que vem de aprender a confiar em Deus durante a crise é eterna e muito mais valiosa do que qualquer riqueza material. Em meio às dificuldades financeiras, muitos de nós podemos nos perguntar: será que Deus realmente deseja minha prosperidade? Como posso ver a mão dele me abençoando em minha vida financeira? A Bíblia nos ensina que, embora os desafios sejam inevitáveis, a prosperidade que Deus deseja para nós vai além das riquezas materiais. Ele quer nos abençoar com uma vida de paz, segurança e abundância, mas isso está muitas vezes ligado à nossa obediência a Ele e à sua vontade. Um exemplo claro disso podemos encontrar na história de Abraão e seu filho Isaque. Abraão, um homem conhecido por sua fé inabalável, enfrentou momentos de grande dificuldade, mas sua obediência a Deus levou-o a uma prosperidade que transbordou para as gerações seguintes. A história de Abraão começa com um desafio que parecia impossível. Deus pediu a ele que deixasse sua terra, sua casa e sua família para seguir a uma terra desconhecida. Deus fez uma promessa a Abraão, dizendo que ele se tornaria o pai de uma grande nação, mas essa promessa não veio sem testes. Um dos maiores desafios que Abraão enfrentou foi quando Deus pediu que sacrificasse seu filho Isaque, o filho da promessa. A obediência de Abraão a esse pedido difícil foi uma prova de fé e confiança em Deus. Por que você fez isso e não me negou seu filho, seu único filho? Eu juro por mim mesmo, declara o Senhor, que farei de você uma grande nação. Gênesis 22 versículo 16-17. Deus abençoou Abraão de forma extraordinária por sua obediência. Sua fidelidade e confiança em Deus não apenas resultaram na preservação de sua família, mas também fizeram com que ele se tornasse o pai de uma nação inteira, o povo de Israel. A prosperidade que Abraão experimentou não foi uma mera questão de riqueza material, mas sim uma prosperidade espiritual que impactou toda a sua linhagem. Deus cumpriu suas promessas, mas a base de tudo isso foi a obediência de Abraão, que confiou plenamente nos planos de Deus, mesmo quando o caminho parecia difícil e incompreensível. Agora, pensemos em Isaque, o filho de Abraão. Embora tenha sido o filho da promessa, Isaque também enfrentou momentos de escassez e dificuldades financeiras. Após a morte de seu pai, ele encontrou-se em uma situação desafiadora quando teve que se mudar devido a uma grande fome que assolava a terra. Mas, assim como seu pai, Isaque aprendeu a obedecer a Deus em meio às dificuldades. Em Gênesis 26, vemos que Deus apareceu a Isaque e lhe deu instruções claras: não desça ao Egito, fique na terra que eu lhe indicar. Gênesis 26:2. Apesar da fome, Isaque seguiu a orientação de Deus e ficou na terra prometida, obedecendo à vontade divina. Em resposta à sua obediência, Deus abençoou Isaque com uma colheita abundante, e ele prosperou de maneira extraordinária, a ponto de se tornar mais rico que todos ao seu redor. A lição que aprendemos com a história de Abraão e Isaque é que a obediência a Deus é fundamental para que experimentemos sua prosperidade em todas as áreas de nossas vidas, incluindo as finanças. A obediência pode nos levar a caminhos inesperados, como a escassez e a necessidade, mas também é nesses momentos que Deus nos chama a confiar em Ele, a colocar nossas necessidades nas suas mãos e a acreditar que Ele tem o melhor para nós. Quando obedecemos, Deus honra nossa fé e nos abençoa de maneiras que superam nossa compreensão. A prosperidade divina não é uma questão de acumular riquezas, mas de viver uma vida em alinhamento com os planos de Deus. Pode ser fácil cair na tentação de buscar soluções rápidas e materiais para nossos problemas financeiros. No entanto, como vimos com Abraão e Isaque, a verdadeira prosperidade vem da confiança em Deus e da obediência a seus mandamentos, mesmo quando o cenário ao nosso redor não é promissor. Quando obedecemos a Deus, Ele nos guia, nos provê e nos abençoa de formas que muitas vezes não podemos prever, mas que são infinitamente melhores do que qualquer solução humana. Deus tem um plano de prosperidade para cada um de nós, e esse plano não se limita às riquezas financeiras. Ele nos oferece paz, sabedoria e direção em nossas finanças.
Ele também nos ensina a ser bons mordomos, a administrar o que temos com sabedoria e generosidade, e a buscar o bem dos outros, não apenas a nossa própria vantagem. A verdadeira prosperidade que Deus deseja para nós é a prosperidade do espírito, da alma e do corpo, uma prosperidade que ultrapassa o material e nos conecta com ele de forma profunda e transformadora. Por fim, a história de Abraão e Isaque nos mostra que, quando seguimos a orientação de Deus, mesmo em tempos de escassez, Ele tem a capacidade de transformar nossas dificuldades em oportunidades de abundância. Como foi com Abraão, que viu sua promessa se cumprir de maneiras que ele nunca poderia ter imaginado, também podemos confiar que Deus tem algo grandioso reservado para nós, desde que escolhamos obedecer e confiar em Ele, independentemente das circunstâncias. Ao chegarmos ao final desta jornada, entendemos que a verdadeira prosperidade vai além do dinheiro e das posses materiais. A Bíblia nos ensina que a prosperidade, de fato, é um reflexo da nossa obediência a Deus e do nosso alinhamento com os seus planos. Não podemos esquecer que o mais importante é viver de acordo com sua vontade e confiar que Ele, o nosso provedor, cuida de todas as nossas necessidades. Vemos, ao longo da história de Abraão, Isaque, José e outros personagens bíblicos, que cada um deles enfrentou momentos de escassez, dificuldades financeiras e testes de fé. No entanto, em todos esses casos, a prosperidade de Deus não foi algo que eles buscaram diretamente. Eles seguiram o chamado de Deus, obedeceram sua palavra e, como resultado, receberam bênçãos abundantes, não apenas financeiras, mas também espirituais, emocionais e familiares. O que se destaca aqui não são as riquezas acumuladas, mas a fidelidade de Deus em prover o que era necessário quando eles estavam no centro de sua vontade. Como vimos, a prosperidade não se limita ao mundo material. O que Deus promete aos seus escolhidos é algo mais profundo, uma paz que transcende o entendimento humano, um propósito claro em cada etapa da vida e a capacidade de enfrentar os desafios com confiança de que Ele está conosco. Não importa o quanto a situação pareça difícil ou sem solução, Deus tem um plano para nos levantar e nos conduzir a lugares de abundância. Mas esse processo começa com a disposição de viver segundo seus princípios. Muitas vezes, enfrentamos dificuldades financeiras por razões que não podemos controlar, como crises econômicas ou circunstâncias imprevistas. No entanto, é importante lembrar que Deus usa essas dificuldades para nos moldar, fortalecer nossa fé e nos ensinar lições valiosas. A prosperidade, portanto, não é apenas uma questão de alcançar um estado financeiro desejado, mas sim de crescer espiritualmente, desenvolver um caráter que reflita a sua imagem e aprender a depender totalmente dele para todas as coisas. Uma das maiores lições que aprendemos com esses exemplos bíblicos é que Deus nunca nos abandona. Quando seguimos sua direção, Ele nos guia mesmo nos momentos mais difíceis. Ele sempre encontra maneiras de suprir nossas necessidades, muitas vezes de maneiras que não conseguimos entender à primeira vista. Como está escrito em Filipenses 4:19, meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Isso nos ensina que, em qualquer circunstância, devemos confiar plenamente no Senhor, sabendo que Ele é o nosso provedor. À medida que concluímos esta jornada de aprender sobre a prosperidade divina, lembre-se de que a verdadeira prosperidade não é medida pelo que você tem, mas pelo que você é. Se você coloca Deus no centro de sua vida, se caminha em obediência aos seus mandamentos, e se confia nele em todas as áreas, incluindo as finanças, você experimentará uma abundância que vai muito além dos recursos materiais. Esta abundância se manifesta na paz, na sabedoria, na segurança e na direção que Deus oferece àqueles que o buscam com um coração sincero. A chave para a prosperidade duradoura é entender que ela é um reflexo do relacionamento com Deus. Quando buscamos a sua vontade primeiro, Ele nos abençoa de formas que excedem as nossas expectativas. Deus nunca nos deixa sozinhos em nossa jornada, e Ele sempre tem algo melhor reservado para aqueles que confiam nele. É por isso que, mesmo em tempos de escassez, devemos lembrar que Deus está conosco, que Ele nos sustenta e que sua provisão nunca falha. Em última análise, a verdadeira prosperidade é viver uma vida de propósito, uma vida em que cada ação é orientada pela vontade de Deus, e em que cada desafio se torna uma oportunidade de ver a sua fidelidade em ação. À medida que você caminha com Ele, confie que Ele tem um plano de abundância para a sua vida, não apenas no aspecto financeiro, mas também em todas as áreas que são verdadeiramente importantes.